Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Toma por mim. Glória a Deus. Meus amados, hoje no Pocinho de Jacó, nós conversamos a respeito de como Deus tem cumprido com a sua palavra dita através do profeta Joel, e nos últimos tempos derramaria sobre toda a carne seu espírito. Nós temos nos dias atuais muitas crianças muito pequenas, tendo visões do arrebatamento. Meninos do tamanho de Samuel, menor do que Samuel, tendo visões do arrebatamento. E hoje na rádio nós colocamos no ar duas dessas crianças falando sobre essas visões do arrebatamento. E a gente viu aqui no Pocinho de Jacó o filho da irmã Fadinha, outro dia, um menino pequenininho, acho que aquela criança não tem 6 anos, ele dizendo assim: Jesus está voltando, eu estou preocupado com meu pai. E o pai dele hoje estava na igreja, chorou muito aqui. Então nós estamos vendo que Deus está avisando que o tempo é chegado das pessoas estarem se preparando, porque os acontecimentos que têm ocorrido no mundo são prenúncios da vinda do Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvida nenhuma disso. A igreja tem que estar preparada, porque o Senhor pode estar voltando a qualquer momento. Jesus disse: ele vem como um ladrão, quer dizer, ele vem de surpresa. Ninguém vai saber o dia nem a hora, ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Ah, mas tem a grande tribulação. Sim, mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, quem foi, foi, quem não foi, não foi. Aí vem os 7 anos de tribulação, mas a igreja já subiu. Esse arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. E a grande tribulação, você imagina o mundo como é que está, imagine como vai ficar na grande tribulação. Então as muitas correntes teológicas que dizem que a tribulação, os crentes serão arrebatados somente depois de 3 anos e meio de tribulação, eu não acredito. Nos mini tribulacionistas, que é a corrente teológica acha que a igreja vai passar por 3 anos e meio de tribulação, eu não creio, porque Jesus não iria se sacrificar tanto para a sua igreja sofrer mais do que o que já sofre. Entendeu? Outros acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz claramente que ele vem antes da grande tribulação buscar a sua igreja, porque serão momentos tão difíceis que as pessoas vão desejar morrer e não vão morrer, vão pular de prédio. A palavra diz que eles vão enfiar a cabeça na rocha e não vão morrer, porque tem que passar pela grande tribulação. E a gente está vendo aí pessoas, você está observando pelo WhatsApp quantas profetas estão dizendo isso. E eu vi as pessoas sendo arrebatadas e o mundo um caos, muito fogo, muito terremoto, muito isso, muito aquilo. É o que vai acontecer na grande tribulação. Mas nesse estudo de hoje nós vamos falar sobre eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Nós amamos a nossa igreja, o nosso prédio físico aqui. Aí o estudo diz, botei aqui no Salmo 26:8, que diz: eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. A palavra diz: a casa de Deus hoje somos nós. Nós somos santuário do Espírito Santo, como está narrado em 1 Coríntios 3,16. Contudo, o lugar de adoração chamado de templo, que é aqui, também deve ser respeitado como lugar especial para a presença de Deus, onde aprendemos e passamos pelas maiores experiências de nossas vidas. Não pode ser considerado um lugar comum. O propósito desse estudo é fortalecer o respeito em nossas igrejas e não mistificar o templo físico como se fosse a única habitação de Deus. Aí tem a leitura aqui de Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? No tempo do Antigo Testamento, o templo era reverenciado pelo povo, e este sentimento respeitoso nos ensina muito como devemos amar nossas igrejas.
Você ama a casa de Deus? Veja como os salmos falam do amor à casa de Deus. A casa de Deus é um lugar para toda a vida. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O trânsito religioso é um fenômeno mundial que tem levado as pessoas a trocarem igrejas de tempo em tempo. O capitalismo moldou a mente da sociedade para consumir serviços, comprando cada dia um lugar que lhes traga mais benefícios. Deste modo, as pessoas estão indo às igrejas que mais lhe agradam para consumir um serviço religioso. Isto é percebido nas estatísticas que comprovam que a maior parte das pessoas que chegam a uma igreja veio de outra denominação. A palavra de Deus ensina que devemos viver para sempre na presença de Deus. O salmista declara que almeja, o seu almejar, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, do Salmo 23:6. Um grande exemplo são as famílias que dedicam toda a sua vida na igreja e servem a Deus junto com gerações, unidos na presença de Deus. O que você deve procurar na igreja? Uma igreja que prega a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer assim: procure a igreja mais próxima da Bíblia. A igreja que procura pregar o Evangelho. Eu estava passando ali na igreja católica, aquele pátio lotado de carro, a igreja super lotada, pessoas pelo lado de fora. Passamos na igreja Assembleia de Deus, lá da leste a oeste. Nós chegamos atrasados aqui, eu e a pastora, porque nós já estávamos de saída para cá, quando a irmã Ângela, da Casa Âncora, chegou na nossa casa pedindo a nossa ajuda. Ela não tem carro, e ela precisava resolver um problema urgente da Casa Âncora, e nós fomos dar assistência a ela. Como eu sabia que os pastores estavam aqui, que o culto seria iniciado, que tudo correria bem, eu fui dar assistência a ela, mas a pastora. Mas passando pela leste a oeste, estava muitos carros, centenas. Passamos aqui na igreja católica, muitos carros, centenas. Essas igrejas, amados, não estou dizendo que elas não são de Deus. Quem sou eu para dizer isso? Longe de mim essa pretensão. Embora uma pratique a idolatria e Deus abomina, mas eu também não vou tirar pedra nela nem apontar, porque quem vai julgar ela é Deus, não sou eu. Mas na época de Jesus Cristo não era diferente. Nós estamos aqui poucas pessoas. A nossa igreja hoje eu acho que deve ter uns 80 membros, eu creio, por aí, mais ou menos, talvez menos. Membros fixos que congregam, para outros que nos visitam de vez em quando. Mas na época de Jesus era desse jeito. O sinédrio da época lotado, cheio de fariseu, cheio de saduceu. Quem eram os fariseus? Eram observadores da lei, estudiosos da lei. E os saduceus, aqueles que tanto estudavam como copiavam a Bíblia. Eles escreviam, estudavam e copiavam a Bíblia para vender os exemplares. Eram homens aplicados no conhecimento da palavra. E no entanto Jesus veio e não quis negócio com eles. Por quê? Porque eles observavam a lei, mas não cumpriam. Jesus disse: vocês criam um jugo tão pesado para o povo que nem vocês dão conta de cumprir. Raça de víbora. Chamou eles de répteis, de raça de víbora. Outra hora chamou eles de hipócritas, mentirosos, porque vocês mandam o povo fazer aquilo que nem vocês fazem. E ele, chegando no templo, o que foi que ele fez? Pegou um chicote e saiu batendo em tudo que era mercador que tinha ali. Estavam fazendo da casa dele comércio. Então, quando você estiver numa igreja, não se preocupe pela quantidade de pessoas que estão congregando. Se preocupe se a sua igreja tem um relacionamento íntimo com Deus. Se ela prega a palavra de Deus como deve ser, o amor e a misericórdia de Deus para receber a todos que procurarem. Nós colocamos aqui como capítulo principal e tema principal da nossa igreja essa palavra que está ali, de João 6,37. Tudo que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi expulsa de uma igreja, expulsa, simplesmente a igreja disse: nós não queremos mais você aqui. Lançaram fora, passaram por cima da palavra de Deus. Deus não manda lançar fora. Deus manda suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a ordem de Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso para os irmãos saberem que não há por minha parte, por parte do pastor Farinha, do pastor Simar,
do corpo dirigente da igreja, nenhuma preocupação com relação à quantidade de pessoas. Se vieram poucas pessoas em um culto, eles vieram porque foram chamados por Deus. Aqueles foram chamados. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, ele estava lá, tinha 500 pessoas lá, mais de 500. E ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do Espírito. Quantos ficaram? 120. 380, olha. Não acreditaram, nem vendo ele subir ao céu. Não seguiram ele, nem sabendo que ele tinha ressuscitado. Não ficaram em Jerusalém. Por muitas razões. Uns porque temiam, outros porque não vou perder tempo com isso não, outros se eu ficar vou ser preso pelo exército romano, vou acabar crucificado igual ele ressuscitou, mas eu não vou ressuscitar, e uma série de problemas, outros preocupados com seus afazeres, com o trabalho, com o dinheiro, e por aí vai. A verdade é que 120 ficaram, a minoria ficou e foram batizados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos seguir. A casa de Deus é um lugar para toda a vida. Salmo 27, 4. Uma coisa peço aos... Eu já passei por aqui, não já? Vamos por 2. A casa de Deus é um lugar de glória. Salmo 27, 29. No seu templo tudo diz glória. Tanto o tabernáculo feito por Moisés, como o templo construído por Salomão. Eram esplêndidas construções de marcar a mente e o coração de qualquer visitante. Entretanto, a presença de Deus era ainda mais forte do que toda a beleza daquele santuário. Quando Salomão foi inaugurar o templo, enquanto as pessoas admiravam a formosura daquela edificação, Deus veio com sua glória em forma de uma nuvem e cobriu tudo para mostrar que sua presença é a coisa mais importante neste lugar. O que é mais importante da igreja? A presença de Deus. A presença de Deus. Aí depois tem uma referência que vocês podem ver em 2 Crônicas 7, 1 a 3. Nossos templos devem ser lugares bonitos, bem cuidados, claro. A dedicação que damos ao lugar de oração demonstra o nosso carinho por ele. Se cuidarmos de nossa casa, devemos fazer o melhor pela casa de Deus, como está em Ageu 4, 9. Contudo, a marca maior da nossa igreja deve ser a presença de Deus. Pouco adiante, um salão luxuoso para um evento social. Pouco adianta ser um salão luxuoso para um evento social, apenas se não for marcado pela glória de Deus. Esta busca pela presença do Senhor é cultivada através de oração, jejum, adoração, ministração da palavra de Deus. Você sente a presença de Deus em sua igreja? É uma pergunta. Busque sentir a glória de Deus. A igreja do Senhor nos últimos tempos tem orado pouco, muito pouco. Por isso que a gente vê pouco batismo do Espírito Santo, por isso que a gente está vendo pouco milagre acontecer, por isso que já não acontece hoje na igreja o que acontecia há 30, 40 anos atrás, onde as pessoas não era porque elas eram mais duras, não era porque aqui só entra santo, não, porque ninguém era santo, não, era porque eles buscavam mais a Deus. Não tinha essa internet, esse WhatsApp, esse Facebook, não tinha essas preocupações, esse desejo, não tinha essa variedade de carros, não tinha esses prazeres que são expostos na televisão, compra o melhor, é o melhor, não tinha um carro de propaganda passando na rua anunciando, vai lá, promoção, não sei o que. Você hoje é bombardeado por tantas informações que desviam a sua atenção do mais importante, que é a presença de Deus. Eu não tenho medo nenhum de dizer que dentre nós aqui existem algumas pessoas que entra dia e sai dia e não para 10 minutos para falar com Deus. E tem pouca gente aqui. Se nós tivéssemos 1000 pessoas aqui, eu diria que mais de 900 não faz uma oração de meia hora por dia. Você fica 2 horas no WhatsApp, no Facebook, você fica 3 horas conversando com um amigo seu, às vezes até falando da vida alheia, mas você não fica 30 minutos com Jesus. E isso traz o que para nós? A não realização dos milagres de Deus na nossa vida. Você vê que aqui a palavra diz que quando Salomão construiu o templo, todos estavam admirando o templo, e Deus desceu em forma de nuvem com a sua glória para mostrar que ele era mais importante do que aquele templo. Jesus Cristo, quando foi expulso do templo de Jerusalém, ele saiu para fora do templo muito triste, e Pedro, doido para confortar ele, disse: Senhor, olha que templo lindo, são mármores do Líbano. Jesus disse: olha, Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derrubado.
Jesus já determinou a destruição daquele templo, porque o povo estava adorando o templo. Como hoje nós às vezes adoramos o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa conta bancária, adoramos as nossas amizades e deixamos de adorar quem é digno de toda honra, toda adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Será que às vezes a gente tem conversado com Jesus? Eu tenho conversado como estamos conversando aqui. Senhor, vem aqui, eu preciso falar com o Senhor. Ou Jesus é apenas um 190 na sua vida que você só liga na hora que está apertado, na hora que o perigo é iminente. Ou a sua oração já é tão conhecida no céu que Jesus nem escuta mais. Quando você se ajoelha, como ele já sabe o que nós vamos dizer, ele já sabe que você vai dizer: Senhor, me abençoa naquela questão assim, me abençoa naquela questão, e nunca um muito obrigado. Nunca muito obrigado pelo livramento, nunca muito obrigado pelo sacrifício que colocou você no Santo dos Santos. A gente costuma muitas vezes orar só para pedir. E todo filho que pede, só pede, pede, só pede, pede, só pede, se torna muito enjoado. Os pais e as mães que estão aqui sabem disso. Quando o filho começa a pedir demais, você já pediu, você fica só pedindo as coisas. É assim, não é? A gente tem que se dirigir a Deus para agradecer por tudo que Ele já fez, por Ele ter cuidado de nós, por Ele nos levantar a cada manhã, por Ele não permitir que a gente caia, por Ele não permitir que o inimigo toque nas nossas vidas, por Ele não permitir que a gente fraqueje e desista da nossa fé. Temos que agradecer, irmãos. Deus, Ele tem os meus e os seus sentimentos. Você sabia disso? Você sabia, viu, pastor Fabinho, que no que nós sentimos Deus sente, pastor. Nós não fomos feitos à imagem e à semelhança dele? Então nós sentimos esse sentimento que a gente tem, Deus tem também. Com a diferença de nós sermos pecadores e Ele ser santo. Então se ele é santo, os sentimentos nele são mais aguçados, são mais puros. Então quando um filho só pede, pede, nunca agradece nada, ele fica magoado. Você olha para um filho seu que só lhe pede as coisas, só vem pedir, e é ingrato. Quando você precisa dele, ele não faz o que você quer, ele não zela para com o seu nome, ele não honra o seu nome, ele não defende o seu nome, ele não tem orgulho de dizer que é seu filho. Como é que você se sente? Hein? Se o seu filho tem vergonha de você, se ele só vem a você pedir. Por que um filho tem vergonha do pai? É um sonho. Aquele soro insosso, sem peso, sem voz, sem animação. O crente ele pode estar falando bem baixinho, mas quando alguém pergunta se é crente, graças a Deus, glória a Deus, sou crente sim. Sou crente até o tutão, meu amigo, até o sócio. Para que ele sinta o desejo de ser o que você é. A casa de Deus é um lugar de misericórdia. Salmo 48, 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Na história da salvação, o templo foi uma estratégia divina para que as pessoas tivessem um lugar onde encontrasse o perdão para os seus pecados. Mesmo debaixo da lei, o pecador ia ao templo com seu sacrifício e voltava aliviado de suas culpas. Misericórdia significa perdão e compaixão. A igreja deve ser um lugar onde há aceitação do próximo, compreensão e inclusão de pessoas discriminadas. Um lugar onde você pode contar os seus problemas sem ser recriminado e receber um abraço carinhoso. A igreja não é um lugar de pensar em leis, e sim em misericórdia. Muitas igrejas se enchem de regras que fazem as pessoas sempre pensarem que estão em falta em alguma coisa. Isso se torna um legalismo que impede a aceitação de um para com o outro e para com Deus. A igreja não é lugar de julgamentos, e sim de misericórdia. Na casa de Deus, recebemos a proclamação do perdão de nossos pecados e devemos também perdoar ao nosso próximo. Não devemos fazer nada pensando no merecimento próprio ou de qualquer pessoa, pois não somos dignos, mas pela misericórdia somos alcançados. Sua igreja é um lugar acolhedor? Faça tudo na igreja por misericórdia.
Essa pergunta é o seguinte: a sua igreja, ela acolhe o pecador? Essa igreja recebe o pecador, irmãos? Então ela é de Deus. Essa igreja, ela tem misericórdia das pessoas, tem dó, tem pena, tem piedade? Se tiver, é de Deus. Os pastores dessa igreja e as pastoras, os irmãos aqui, têm um coração receptivo? Quando chega uma pessoa, como chegou naquele de uma drogada, deixou o cachimbinho de fumar crack dela lá fora, veio aqui, foi abraçada pela irmã Cleilda, recebeu oração. Isso é misericórdia. A misericórdia e a compaixão é quando você sente o sofrimento daquela pessoa e tem dó dela, se compadece dela. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Na época não era assim, quando Jesus veio, como tem muitas igrejas hoje que não é. Tem igreja hoje que o porteiro está lá na frente, a porta está fechada, se chegar um drogado, eu queria entrar aí. Ele diz: não pode não. Eu queria ouvir a palavra de Deus. Ele olha na roupa deles, mas não pode. Tem igreja assim ou não tem aqui em Mossoró? Tem. O porteiro não deixa entrar. A casa de Deus é uma casa de portas abertas, é o hospital do Senhor Jesus, é lugar de receber as pessoas. Olha o que é que diz aqui no 4: a casa de Deus é um lugar de cuidado. Salmo 69:9: o zelo da tua casa me consumiu. O tabernáculo é o templo. O tabernáculo e o templo eram guardados 24 horas por dia. Havia escalas de levitas para ministrar a oração ininterrupta. Os levitas se revezavam em turnos para dar conta do serviço. Eram tantas as funções que foi preciso de muita gente para se envolver. Por isso o salmista fala do zelo pela casa de Deus. Muitas igrejas têm uma agenda cheia de programação, levando seus membros ao ativismo religioso. Com isso, as pessoas passam muito mais tempo fazendo coisas na igreja do que realmente buscando a presença de Deus ou se dedicando ao seu próximo. Contudo, a maioria dos cristãos passam grande parte do seu tempo com outras pessoas, com TV, internet, lazer, festas, sobrando pouco tempo para se dedicar à igreja. Quem realmente é dedicado ao ministério que exerce, sabe quanto esforço é necessário para fazer o melhor. São anos de preparação e horas de planejamento para qualquer atividade. Todo este zelo mostra o amor ao que faz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, como está em 1 Coríntios 15:58. Quanto tempo você dedica à sua igreja? Faça o seu melhor para Deus. Você sabia que você devia pelo menos louvar um hino por dia e dedicar essa adoração à igreja do Senhor? A igreja que eu falo é os irmãos. Você todo dia faça isso. Eu vou louvar um hino aqui. Cante um hino que você gosta, que você conhece, ou acompanhando um CD, uma gravação no seu celular. Louve, adore a Deus. Tire esse tempo, é 3 minutos. Louve e depois diga assim: Senhor, eu dedico este louvor à tua casa, a Assembleia de Deus Pão da Vida, para que o Senhor habite aquela casa, para que todos que chegarem ali sintam a tua presença, meu Pai. Isso é zelo com a casa de Deus. Isso é ter amor à casa de Deus. Às vezes você não sabe, irmãos, mas no Pocinho de Jacó acontece muito isso. Chegam pessoas aqui arrasadas. Chegam aqui que só Deus sabe como é que elas chegam. Essa semana chegou gente aqui, que misericórdia. Gente pensando em tirar a própria vida, gente desiludida, gente machucada, gente que onde bate a porta está fechada, gente que não acha uma saída, ela corre para a casa de Deus. E a igreja tem que estar orando, pedindo que essas pessoas cheguem aqui e sintam o bálsamo, o refrigério do Espírito Santo, que sejam cheios da presença de Deus. Essa casa, sem a presença de Deus, não é nada, é só 4 paredes. Mas com a presença de Deus, ela é a casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. A casa de Deus é um lugar de santidade. Salmo 93:5. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Para servir no santuário era preciso muita preparação. Se o sacerdote estivesse em pecado para servir no santuário, sabia que seria exterminado. Antes de ministrar, era preciso se santificar para não entrar em pecado. Por isso, primeiro vinha o altar do sacrifício, depois a bacia de lavar, depois os demais.
Terminando. Depois os demais setores, onde havia o candelabro com a luz, a mesa com os pães, o incensário, até chegar ao lugar santíssimo. As pessoas que somente iam fazer orações ficavam lá fora do átrio. Os levitas que adoravam a Deus ministravam mais dentro do lugar santo. Somente o sumo sacerdote poderia ir ao Santo dos Santos e nunca se ofereceu o sacrifício pelo pecado, como está em Hebreus 9:7. Este era um processo de santificação para chegar até a presença de Deus. A igreja é um lugar de santificação. Através do sangue dos cordeiros de Deus, Jesus Cristo, o pecador recebe o perdão dos seus pecados. É através do sangue do Cordeiro de Deus, não dos cordeiros, do Cordeiro, porque só tem um Cordeiro que é Jesus Cristo. O pecador recebe o perdão dos pecados, sendo santificado. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Hebreus 9:14. Através da pregação da palavra de Deus, o cristão vai santificando sua vida a cada dia. João 17:17. O comércio religioso fez de muitas igrejas um lugar mais parecido com um shopping do que com um templo, e se irritou muito o Senhor Jesus quando chegou ao templo e viu pessoas comprando e vendendo, porque ali é chamada casa de oração, como você pode ver em Mateus 21:13, e não de comércio. Precisamos fazer da igreja um lugar mais de consagração a Deus do que de vontades humanas. A casa de Deus é um lugar de alegria. Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O povo de Israel subia para o templo cantando os hinos de romagem, conhecido como Cânticos dos Degraus, entre os Salmos 120 a 134. Cada etapa da subida para Jerusalém paravam e cantavam. Esta era uma forma de expressar sua alegria em visitar a casa de Deus. O Salmo 137 descreve a tristeza do povo do cativeiro, que nem conseguia cantar porque estavam distantes do templo. A casa de Deus é um lugar de satisfação, pois bem-aventurado aquele a quem escolhes e se aproxima de ti, para que assista dos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de sua casa, o teu santo templo. Salmo 65:4. O servo de Deus encontra prazer em servir ao Senhor. Salmo 1:2. Desde a música até cada detalhe do culto deve ser feito com muita alegria. Salmo 100:1-2. Nossos templos devem ser cuidados proporcionalmente, proporcionando um ambiente alegre. Desde a música, dança, no culto devem ser exultantes com linguagem motivadora que traga ânimo a todos os momentos de confraternização e descontração. Podem ser formas de alegrar a comunidade de fé. Você tem alegria em ir à sua igreja? Sirva a Deus com prazer. Ame a sua igreja como a casa de Deus. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Salmo 5:7. Precisamos restaurar o temor ao entrar na casa de Deus. A desmistificação do templo como lugar da presença de Deus fez com que as pessoas se tornassem céticos, ou seja, não acreditam com a relação à igreja, sem contar com as decepções com as instituições e lideranças. Mesmo assim, a casa de Deus deve ser um lugar especial para cada cristão. E guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eclesiastes 5:1. A pergunta: nós temos respeito pela casa de Deus? Precisamos aprender a amar mais as nossas igrejas. Você sabia que quando você entra aqui nessa igreja, tem que ter toda uma reverência a Deus, um respeito a Deus, porque aqui é a casa de Deus. A gente tem que ter reverência e respeito. Você sabe o que eu escutei essa semana? Não tem nada dizendo isso. Uma mulher se auto-intitulando profeta, chamada Gil, que também representa aquela Mel, vendendo um pacote de orações. Pode acreditar. Você ouviu, Adriano? Adriano ouviu, né? Adriano está sempre ouvindo na rádio. Um pacote de orações, pastor Laurinho. Viu, Silvana? Pacote de orações, R$500. E é promoção, e rindo, viu? Morrendo de rir da cara do povo. Pacote de oração, e você leva um profeta fulano de tal, que vai dizer o dia que seu pai e sua mãe vai morrer, e leva não sei quem, que não sei o que, menino, você queria que você disse o escárnio, o desrespeito, e citando o nome de vários profetas, para você ver que ponto chegou. Agora o que é que acontece? Por que as pessoas acreditam? Tem gente que compra, deposita os R$500 lá e manda esse pacote para mim. Só que ela, no meio daquele engano, ela disse uma coisa
que entregou tudo. Ela disse: aí você vai ter a profecia que você quer ouvir. Pronto, é aquilo que você quer ouvir. Quando uma pessoa sai procurando profeta, ela vai ouvir o inimigo falando, porque quando Deus quer, Ele manda. O povo gosta muito de profecia, tem que ter muito cuidado. E aquela mulher, eu fiquei doente na hora. A irmã botou de vou botar no ar. E a irmã, sabe o que a irmã perguntou ainda? Pastor, o senhor acha isso certo? Ela estava em dúvida se era certo ou errado. Misericórdia. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, João e Pedro chegam no templo para orar e diz o quê? De graça eu recebi e de graça eu te dou. E curou o aleijado de nascença. Meu Deus, vou ficar de pé para a gente orar. Amanhã eu tenho um culto. Para entrar? Misericórdia. Aqui em Mossoró? Está vendo aí? É a mesma coisa de um pregador que diz: eu só prego por 10 mil reais. Aí eu disse a essa profeta, eu disse: olha, a ela não, que ela não estava ouvindo, eu queria que ela tivesse. Eu disse: o pessoal que estava ouvindo a rádio, eu disse: vai ela com esse pacote, tudo que queimar nos infernos. É bom que já entra o pacote inteiro lá. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Isso aí é o quê? Jesus disse o quê? Quando vinham os falsos profetas, estava chegando a hora. Eu estou dizendo, está chegando a hora. Amanhã tem o culto dos jovens, não é assim? Amanhã tem o culto dos jovens, lá na sala. Quem puder vir, venha. E se tiver algum amigo jovem, convide. E jovem, você sabe que é de 0 a 80 anos, né? Então não deixe de participar. Amanhã às 7 horas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Pai, soberano Deus, nós te damos graças, Senhor, por este culto, pelos louvores, te damos graças, Senhor, pela pregação da Tua palavra, te damos graças pela presença de cada irmão que aqui chegou, pedimos a Tua bênção sobre a vida de todos eles e suas famílias, meu Deus. Meu Deus, abre as nossas mentes, nos dá visão espiritual e discernimento, Senhor, para ver de longe as armações do inimigo nesses últimos dias. Nos mostra, Senhor, a beleza da Tua santidade, nos mostra o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra entre em nosso coração e permaneça. Que sejamos, Senhor, diante de Ti, filhos que Te amam e que andam, Senhor, nos Teus caminhos por amor ao Teu nome. É o que nós Te pedimos, meu Deus, e já agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de Deus, nosso Pai, o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Obrigado a todos pela presença.